ver aqui a convidada do Calejão e do Demore hoje. Canal, tudo bem? Oi, gente, bom dia. Gostei que vocês se dividiram. Metade acertou, metade errou meu nome. 50% tá um bom índice. Com 50% mais um dá para ganhar a eleição. Então tá tudo certo. Pois é, gente. 50% turno, é uma aliás. meta ótima. Boa. Demore, faça as vezes aí. Você faça a primeira pergunta. Legal. Não, a gente estava conversando antes aqui no começo do programa e a gente vem trazendo informações, fazendo análise sobre o que está acontecendo dessa influência, a gente pode chamar de guerra híbrida, talvez, né? Mas tem várias cenas que estão montando um filme na nossa cabeça, né, doutora? A gente tem aí Eduardo Bolsonaro fazendo live com aquele argentino golpista, Flávio Bolsonaro fazendo reunião com representantes de países estrangeiros, ambos falando sobre fraude nas urnas, Milei vindo para o Brasil. Hoje mesmo o Milei chamou o Lula de novo, chamou o Lula de porco, né? Agora, assim, realmente assim, não para, né? Tentativa de envio pelo Departamento de Estado de agentes para o Brasil para falar sobre urnas, cooptação de influencers e jornalistas pelo consulado dos Estados Unidos no Brasil para terem reuniões para falar sobre liberdade de expressão no ambiente digital, inclusive com promessas de facilitação de vistos para visitar o Departamento de Estado nos Estados Unidos. Parece que não tem mais como negar que a gente já tem uma intervenção em curso, né, doutora? Perfeito, gente. Olha só. Primeiro, eu acho que a gente tem que pegar o panorama geral. O que a gente está observando? Um contexto em que você tem dois fenômenos que são correlacionados, mas eles não são o mesmo fenômeno. Um é o fenômeno da polarização, as sociedades se dividindo em dois grupos. 10h45, Cada grupo socorro. com muitos seguidores, com muitos apoiadores. Rafa contando uma história aqui, né? Trabalhava na 6x1 no primeiro emprego, quando fazia faculdade era exaustivo, e afirma, não dava tempo para disponibilizar. É melhor eu não falar em qual regime eu trabalho. Que é 7x0, eu tenho jornadas realmente complicadas, embora eu ame fazer o que eu faço, que é apresentar aqui no YouTube. Vamos, gente, ajudem esse pobre trabalhador que trabalha na 7x0. Preciso do apoio de vocês, vamos lá. Bora. Ai, socorro. Visões de mundo parecida. E o segundo fenômeno, esse primeiro fenômeno, ele explica por que as eleições estão tão acirradas. As vitórias são por pouco, as aprovações dos governos não são altas, porque você tem dois grupos, e um grupo não vai apoiar, vai aprovar o governo, ele não vai aprovar as políticas públicas desse governo. Por que as próprias pesquisas de opinião elas estão cada vez mais tudo baixo? Opinião, preferências sobre política pública, preferências, relação com a economia. Você está otimista? Pouca gente é otimista. Por que a gente tem essas clivagens? Porque tudo divide ao meio. Então, tudo que é positivo para um grupo vai ser positivo e para o outro vai ser negativo e inverte. Esse é um fenômeno. O segundo fenômeno é o da radicalização. E ela não é simétrica. Você tem um segmento, que é o segmento da extrema-direita, né, indo cada vez mais para os extremos do espectro ideológico, e você tem o outro polo indo cada vez mais para um centro, para tentar organizar forças em torno dele. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, isso ficou muito emblemático, né? Porque nem o Partido Democrata, nem a coalizão que apoia o presidente Lula podem ser considerados extremistas, muito pelo contrário, né? Eles são muito criticados até por fazerem muitas concessões. Diante desse cenário em que você tem polarização e radicalização, essa radicalização acaba prejudicando as relações internacionais. Por quê? Né? Porque esse polo de extrema-direita, ele é adepto de uma visão de mundo no qual a competição ela produz os melhores. Então, tudo que a gente tinha criado, né, pensado em termos de instituições para proteger os mais fracos, para compensar as desigualdades de poder, para regular as relações entre os povos, tendo em vista as suas desigualdades, são desacreditadas por essas lideranças, que acreditam que o mais forte tem que impor o seu domínio porque Bom ele dia, foi amada capaz de vencer a Delva. competição. Zambada da vovó.
Maíra, e aí, a gente está vendo nesse momento, eu queria eu queria te ouvir a respeito do jogo da política institucional e como é que ele está se dando nesse momento, porque geralmente, quanto mais se aproxima da eleição, o nível de fragmentação tende a diminuir, e a gente vê gente que se atacou e tal, começa a conversar. Nesse caso específico, a gente vê o Alcolumbre meio que ali atuando, né, para se reaproximar do Lula e atuando para que essa federação União-PP se mantenha neutra, em alguns estados-chave, aliás. Como é que você vê esse jogo dessa disputa mais pragmática da política institucional? E o que você espera, para além da chefia do executivo, que a gente sabe que não vai ser fácil, mas o Lula aparece na frente, nas últimas sondagens, o que você espera para o Congresso Nacional, sobretudo o Senado e a Câmara, mas sobretudo o Senado, que é importante porque dá uma dimensão da correlação de forças com a Corte Constitucional, o STF. Como é que você avalia tudo isso? Bem, primeiro tem a conjuntura. E na conjuntura, na fotografia desse momento, a gente tem as duas lideranças da Câmara e do Senado em estados, principalmente a da Câmara, porque o norte do país ele tem sido cada vez mais, nas eleições, indo para a direita. É um fenômeno interessante que a gente observa quando faz georreferenciamento de voto, é que a cor que a gente atribui ao norte vai mudando a cada eleição para ir mais para a direita. Então, o norte, que é onde é a base do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não é tão afetado pelo que está acontecendo com a base do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é no Nordeste e que é um reduto do presidente Lula. Isso tem colocado o Hugo Mota numa posição de aproximação com relação ao presidente Lula. Ele fez uma declaração muito contundente essa semana nesse sentido. Obrigado, e Delva. Você vê um distensionamento por parte desses políticos, desse chamado... A gente nem usa mais esse termo porque ele é péssimo, baixo clero. Ou seja, pessoas que têm um posicionamento mais fisiológico no legislativo, se posicionando mais conforme o andamento das suas bases eleitorais. Quem está mais ao sul vai mais em consonância com a oposição ao governo Lula. Quem está mais ao nordeste, mais para cima, vai em consonância com o governo. Mas nada disso que está preso nessa conjuntura eleitoral pode abafar um grande conflito que é mais estrutural, embora seja recente, porque ele é produto da emenda constitucional 96, que torna as emendas impositivas e escalonam, a gente vive um processo de escalonamento do montante destinado às emendas parlamentares. Qual é o drama aqui, né? A gente tem uma dobradinha, mas muito mais o judiciário, uma dobradinha com o executivo, mas muito mais o judiciário, o Supremo, adotando uma postura de contundência na fiscalização, na análise e na restrição das margens de liberdade do Congresso no uso dessas emendas, né? Para manter um mínimo de republicanismo e tentar resguardar o que sobrou da divisão de poderes. O legislativo não gosta disso, né? Claro. O legislativo, a gente pode observar, a eleição para o legislativo está sendo a principal eleição do país, as energias estão todas concentradas para esse legislativo e o Senado vai ter esse papel de destaque porque ele é o poder que tem o controle sobre a admissibilidade de ministros do Supremo. E, caso um dia isso venha a ser aprovado, pode ser a casa que venha a discutir impeachment de ministros do Supremo, porque já o faz com o caso do presidente da República. Isso pode ser um elemento, né? Ou seja, um jogo contra o Supremo. E agora, que não diz respeito somente à pauta da extrema-direita, que quer impeachment de ministro do Supremo para violar a Constituição, para mudar os direitos civis, violar a cláusula pétrea, aprovar a pena de morte, o caramba, né? Isso você precisa esgarçar as instituições, violar a Constituição, e o papel do Supremo é resguardar a Constituição. Essa pauta da extrema-direita ela pode encontrar aliados fora da extrema-direita numa agenda anti-Supremo, por conta das emendas. Por isso que essa eleição, a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente vai votar, porque não basta não votar só nos raivosos que querem impeachment do Supremo para aprovar pena de morte ou violações de direitos civis quaisquer.
Mas aqueles que adotam uma postura muito fisiológica nos seus discursos, nas suas práticas, podem adotar uma agenda anti-Supremo por conta dessa postura do Supremo em relação às emendas parlamentares. Doutora, nesse sentido, se eu entendi bem, a gente vai ter uma configuração do Senado. Vamos imaginar que o que a gente chama de extrema-direita não tenha força suficiente para, por exemplo, derrubar um ministro do Supremo. Isso tem que ser pautado pelo presidente do Senado. A gente já vê movimentações do Lula aí de ficar muito próximo do Alcolumbre, tentando garantir a ele uma nova presidência, contanto que ele não pegue esses processos para votar. Mas vamos imaginar que não tenha número suficiente. Esses números precisam vir dessa base fisiológica que você chamou, né, que antigamente se dizia baixo clero. Essa gente pode se movimentar se for pressionada, inclusive pelo Supremo em relação às emendas, como é o caso do Flávio Dino, né? Podem tentar, entre aspas, se vingar do governo, como se chama a máfia, chama isso de vendetta cruzada, né? Vingança cruzada. Você não consegue pegar o cara, você pega alguém que é amigo, um parente, uma pessoa muito próxima. Então, esse centrão fisiológico pode se unir à extrema-direita para tentar atingir, por exemplo, o Supremo através do Executivo. É esse esquadrinhamento que pode ser desenhado para o ano que vem, né? Perfeito. É essa que eu chamei de dobradinha Supremo-Executivo, que pode ser... tem um efeito positivo, salutar, né, que é tentar resguardar minimamente a República e a separação de poderes. Por que a separação de poderes? Alguém pode estar perguntando. Porque o Poder Legislativo, ele não tem competência para executar. Essa é a forma como os 3 poderes foram organizados. O Legislativo, ele propõe políticas públicas, aprova políticas públicas, mas quem gasta o dinheiro e executa a política pública é o Executivo. E o Legislativo hoje, ele está no melhor dos mundos. Eu sempre estou falando isso, né? Porque ele pode gastar, mas ele não tem nenhuma responsabilidade. Então, quando o cidadão vai no hospital e não tem seringa, ele vai reclamar ou com o prefeito ou com o governador, ou até mesmo com o presidente, porque são as instâncias do Poder Executivo que têm competências constitucionais. Cadê o superchat dos membros, gente? 300 pessoas, tem o quê? turma. Dinheiro, mas um dinheiro sem responsabilidade é o que todo mundo sempre desejou. Sabe o que? Você mora na casa dos seus pais, não precisa pagar conta em casa, seu salário é aquela delícia, só para você sair, beber, comprar coisa. O Legislativo está assim agora, gente. Maíra, uma aula, me perdoe. Maíra, as pessoas estavam brigando comigo aqui que eu não te apresentei, sabe por quê? Porque ela dispensa a apresentação. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!